Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos avançados aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a casa de seu sonhador e fundador Deolindo Amorim, presidência de honra com Jorge André, e na companhia de todos os nossos mentores que trouxeram o ICEB até aqui. Eles continuam a nos ajudar para a continuidade do Instituto. Mas, sobretudo, mestre querido, é junto ao teu coração e à tua misericórdia que nós agora, com essa vibração crística, damos continuidade ao nosso trabalho, recebendo hoje o nosso querido irmão, companheiro e amigo, Vilmar Alves Pereira. Que as tuas vibrações, mestre, repousem agora por sobre todas as mentes e corações de nossos irmãos em todo o planeta que tão amorosamente diriges, para que encontrem fortalecimento, coragem, resiliência e consolo. Desce sobre o Instituto, sobre este momento nosso, sobre todos os que estão aqui em ambos os planos de existência conosco, para darmos continuidade ao estudo com nosso irmão Vilmar. Fica conosco, graças te damos, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, nós dissemos que estamos aqui com nosso irmão Vilmar Alves Pereira. Ele é trabalhador da Casa Espírita Nova Esperança, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Tem pós-doutorado sênior em Educação Popular. É filósofo ambiental e educador popular. Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Mato Grosso, aqui no Brasil. É professor do Doutorado em Educação da Universidade Internacional Ibero-Americana, no México e Porto Rico. Editor executivo para a América Latina da Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, aqui no Brasil. Coordenador adjunto da Rede Internacional de Pesquisa em Resiliência Climática, também aqui no Brasil, pela UNOeste. Professor colaborador convidado do Ministério da Educação da Nicarágua desde 2017, atuando na formação de professores na perspectiva da educação popular e ambiental. Palestrante em diversos países da América Latina e em Portugal. Pesquisador com bolsa de produtividade nível 2 em educação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, aqui do Brasil. Ele é expositor, nosso querido amigo, sempre expositor aqui no ICEB, e nós vamos hoje falar com ele, ou ele vai falar conosco, sobre o alerta de Logunã aos tempos de emergência climática. Valmir, somos todos ouvidos. Muito obrigada mais uma vez, em nome do ICEB, no nosso próprio nome. Eu agradeço a espiritualidade amiga pela oportunidade de estar nesse espaço, espaço de aprendizagem, espaço de pensar, né? O ICEB proporciona essa reflexão mais adensada e essa aprendizagem coletiva que a gente vai aprendendo uns com os outros. E agradeço a você, Nádia, em nome de todo o Instituto Cultura Espírita do Brasil e todas as pessoas que integram esse importante espaço, essa importante rede, né? Porque o ICEB transborda em todas as direções. Foi assim que ele nasceu, né? Com essa visão mais alargada, compreensiva das questões que envolvem a nossa existência, principalmente a nossa existência espiritual, que é a nossa verdadeira identidade, onde nós estamos com o nosso verdadeiro DNA, correlacionado com as nossas experiências aqui, nessa experiência tão singela que cada um tem de estar nessa ocasião vivenciando essa experiência no corpo, na carne, como nós dizemos. Então é com alegria que me encontro uma vez mais aqui e venho trazendo reflexões.
em cada encontro, né? Nós já conversamos aqui sobre decolonialidade, as pautas ambientais, já conversamos sobre as enchentes, a tragédia no Rio Grande do Sul, e também conversamos sobre racionalidade ambiental e racionalidade antropocena, sempre trazendo o olhar ecológico para as relações. A pauta da ecologia, durante muito tempo, ela ficou vinculada lá na graduação, nos cursos de biologia, e hoje avançou muito. Nós falamos hoje de uma ecologia espiritual. Nós falamos muito que as questões, assim como a doutrina própria compreende, né? Eu já estava lá no Flammarion, tudo, né, está concatenado e tudo está relacionado. E como a nossa verdadeira natureza é a natureza espiritual, é bom provocar essas reflexões, alargando, talvez o que a gente precisa alargar, como diz lá no nosso lar, é aqui, né? Porque lá, né, e quando eu falo lá, eu não falo tanto da distância, mas eu falo da questão existencial, na realidade espiritual, na erraticidade, no plano espiritual, as coisas já estão mais claras. Então, se a gente desenvolve um pouquinho aqui, esse pouquinho é para tentar chegar àquilo que Platão dizia, a um mundo ideal e a um mundo real. O mundo real é uma cópia imperfeita do mundo ideal. E é no mundo do mundo ideal que tem as verdadeiras essências. Para nós espíritas, isso é uma maravilha. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós conseguimos perceber que o nosso DNA é espiritual, que o nosso ponto de partida é espiritual, que a nossa condição existencial é espiritual. E aqui, né, são as experiências que a gente vivencia também, né, enquanto condição espiritual, mas encarnados. Eu tenho pensado numa ciência que seja um pouco mais alargada. A gente já conversou sobre aqui também a ideia de uma ciência que acolha todas as dimensões do mundo da vida, todas as dimensões existenciais. Nós já conversamos que a isso denominamos de ontoepistemologia ambiental, para pensar as questões ambientais, mas uma ciência que acolha e reconheça, né, as suas crenças, que reconheça as suas transcendências, os seus sonhos, a sua imaginação, a sua ética, a sua estética, a sua poética, que reconheça a nossa condição de inteireza na relação com todas as outridades ambientais. Outridades são todas as alteridades, se a gente quiser traduzir, mas todas as formas onde o ambiental dialoga com a vida o tempo inteiro. Então, a cada vez que a gente está escrevendo algum texto ou refletindo, eu tenho procurado trazer provocativamente alguns elementos de outras, não só da cultura eurocêntrica, mas de culturas que foram invisibilizadas. É o caso da conversa sobre hoje, quando eu trago para um texto, um ensaio acadêmico, científico, que está publicado no jornal de resiliência climática, da nossa rede de resiliência climática, na revista, onde o título é também uma provocação. O alerta de Logunã aos tempos de emergência climática. Aproximando Logunã, e aqui falamos de filosofia e matriz religiosa africana, aproximando Logunã, uma divindade africana, de uma pauta que é a pauta que nos atravessa por inteiro, que é essa pauta da emergência climática. A fusão desses horizontes é provocativa, mais do que dar endereçamentos e receituários, é um convite a refletirmos sobre a nossa condição existencial. Então, o texto que a gente escreveu, O Alerta de Logunã aos Tempos de Emergência Climática, ele traz dois movimentos. Um movimento, são movimentos muito pessoais, meu, e ao mesmo tempo coletivos, porque a gente faz esse movimento pensando, escrevendo e lendo uma série de outros pensadores. Mas é também aquilo que nos inquieta, né? Nós vivenciamos, às vezes, um período muito estranho na academia, que é produzir, produzir, a produtividade acelerada. Eu sempre, às vezes, fico pensando, será que o Rousseau seria bolsista de produtividade? Será que Kant seria? Kant passou a vida inteira a escrever três grandes obras,
mas um terço de sua vida, cada uma delas, se for pegar as três críticas, mas cada uma dessas obras, que não são em quantidade, elas trazem questões tão contundentes que mudariam o mundo. Então, às vezes me pego pensando sobre o sentido das coisas, daquilo que nós fazemos, que é essa questão do espiritismo. Para que que eu faço? Qual é o sentido daquilo que eu faço? E é nesse sentido que a mim vem me preocupando há um bom tempo a noção de tempo. Então, no primeiro momento eu quero refletir e realizo essa reflexão, e aqui quero fazer coletivamente, sobre o que é esse tempo de emergência climática, né? Eu penso que a questão do tempo, a nós, ela sempre, às vezes a gente não quer nem conversar muito sobre. A gente vive tão acelerado que não quer pensar sobre a noção de tempo, porque somos, de fato, uma geração que não lida bem com a questão do tempo. A gente conversa no cotidiano, encontramos algumas pessoas e pergunto para ela, perguntamos o que vamos fazer. As pessoas, olha, não gostaria muito, mas não tenho tempo. Somos, diz Fukuyama, uma sociedade que mais reclama a ausência de tempo e mais quer tempo. E na raiz dessa questão, né, parece que é uma sociedade que vive, sim, uma noção de tempo acelerada. Na raiz dessa reflexão, na raiz da forma como nós vivemos o tempo, está ali o sentido e a pergunta: tempo para quê? Como estamos vivenciando o tempo? E mais, quando a gente está querendo se habituar, as coisas são tão efêmeras e geram aceleração. E o Boaventura Souza Santos diz: olha, essa aceleração tem gerado um bloqueamento da nossa capacidade crítica, reflexiva, da nossa ética, da nossa poética, daquelas coisas que a gente fazia e daquelas coisas que a gente faz que necessitam uma outra compreensão de tempo. E aí, o tempo da emergência climática, eu aproximo do tempo da urgência, né? Há autores, né, que trabalham, o próprio Fukuyama, trabalhando a ideia de presenteísmo, ele diz: olha, mudou a noção de tempo. Se você não se dá conta, a gente está vivendo no tempo da urgência, você perde muito a noção do passado, pouco se preocupa com o futuro, que há concepções muito pessimistas em relação ao futuro, inclusive na academia, correntes de pensamento, aqui eu destaco o chamado pensamento pós-moderno, ele não tem uma noção otimista em relação ao futuro, e essas correntes de pensamento dizem que, olha, futuro eu não sei no que vai dar, o passado é piegas, obsoleto. Então há um direcionamento na sociedade de consumo, na sociedade capitalista, na vivência do hoje. E é um hoje que você não degusta, você não curte, você não sorve, mas é um hoje que é efêmero. E isso vai para o campo das relações. Imagine isso pensado na trajetória de um espírito eterno, né, e na trajetória de seres que rumamos aí há milhares de anos na relação da nossa evolução. E aí fica bem interessante que eu vou olhar no início desse artigo o alerta de Logunan aos tempos de emergência climática. É só colocar no Google esse título que você pode ler o artigo com mais calma. Ele foi publicado agora em julho, eu vou tentando trazer um pouco esse convite para a gente pensar sobre o tempo, sobre nessa fusão, nessa aproximação com os saberes ancestrais, e talvez a grande reivindicação dessa nossa conversa é que nós precisamos desenvolver concepções mais integradoras do tempo, da gente se sentir no tempo e também se permitir revisitar o tempo através dos outros, através dos ancestrais. Eu estou voltando do México e o meu colega que estava lá diz: olha, Vilmar, tira um turno da sua vinda aqui para você visitar o Museu Internacional de Antropologia. E eu estava há 2 dias na cidade e ainda não tinha aquela conexão. Eu sempre que vou fazer uma fala, eu preciso me conectar com o lugar e com a cultura. Isso é muito importante, porque sabemos, né, como seres espirituais, que a psicosfera, ela influi depois em todo o trabalho. E aí eu fiz uma caminhada do hotel onde eu estava até o museu. Cheguei lá, a gente tinha uma carta para o evento, então, como eu estava a serviço de uma atividade que ia trabalhar para o governo, eles me deixaram entrar sem custo. Foi isso que disseram: olha,
E foi uma coisa muito forte espiritualmente. Era umas 3 da tarde lá do México. Quando eu entrei no museu, que ele dá. É todo um prédio enorme que tu faz tipo um círculo, tu vai e volta, tipo um U, né? Desde a entrada. Quando eu entrei na primeira sala, eu vi a origem da espécie humana. E foi na África. E fui tocado de uma emoção muito profunda. Tipo assim, alguém que me disse, meu filho, aqui você está visitando a tua ancestralidade. E foi um banho, assim, eu me perdi no tempo, literalmente. Passei uma tarde toda lá, me perdi no tempo, começando lá pela origem da humanidade, revisitando todos os processos, até chegar na cultura Huachaca, nas culturas dos povos originários, dos astecas, dos maias, dos incas, e de tantos outros, que às vezes a história só nos traz mais esses, e tantos outros de lá, com suas sabedorias, seus modos de existência, e eles tinham muito resgate, porque o Museu de Antropologia tem tudo. Eu tive um banho histórico, e quando eu voltei para caminhando de novo, voltei, agora eu estou no lugar. Agora eu sinto. A mesma coisa eu fiz no último dia, quando fui na Basílica da Virgem de Guadalupe e consegui, né, sentir a psicosfera do que é. Cheguei bem na hora de uma missa. O que é a fé daquele povo histórica, culturalmente, pela dimensão da crença na Virgem, que é una Virgem de los pueblos originários. E lá também escutei, né, a espiritualidade dialogando comigo, dizendo assim, ó, aqui tu está se abastecendo para o trabalho que tu vai fazer depois lá no Pantanal e na Amazônia. Então, eu estou trazendo essa questão que às vezes a gente não se permite, nas nossas experiências apressadas, nos conectarmos com relação de espaço e tempo. E aí, eu fui tentando ver de onde vem essa nossa mitigação da relação com o tempo, né? Essa nossa estreiteza na relação com o tempo. E fui vendo, né, que a noção de tempo está sempre relacionada à noção de espaço. Aí, se formos pegar a noção de espaço, no início do artigo eu discuto e trago algumas questões, que a noção de espaço, a gente sabe, né, por estudos da NASA, da New Horizons, da NASA, de que existem uma quantidade infinita, são mais de 60, apenas na nossa Via Láctea, são mais de 160 bilhões de planetas. E também se reconhece hoje que nós desconhecemos uma quantidade enorme em termos das galáxias. Há um tempo atrás dizia que eram mais de 2 trilhões de galáxias existentes. Hoje em dia estão reanalisando se realmente é isso. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque cada vez mais que os cientistas observam a noção do espaço e a noção do tempo, eles dizem que a nossa capacidade é muito pequena, muito pouco desenvolvida na relação de espaço. Se só na nossa Via Láctea tem 160 bilhões, né, de galáxias, né, 160 bilhões de planetas, você imagina a gente que tem dificuldade, às vezes, de pensar o regional. Então, quando a gente começa a largar a noção de espaço, porque o tempo e espaço são duas categorias que dialogam sempre, né? Como é que você mede a questão do espaço? O espaço sempre está no tempo. A gente analisa e o tempo também dialoga o tempo inteiro com a questão do espaço. São categorias que trabalham próximas. Tanto é que a grande categoria da modernidade é espaço e tempo, para a gente redefinir, né, as concepções dos últimos anos. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai se dando conta quando começa a olhar os dados, né? Eu fui lá para. Vou lá nas revistas científicas ver, olha, 160 bilhões de planetas. Apenas na questão temporal, se a gente for retroceder ao Big Bang, considera que teríamos um tempo de 450 mil anos. O que será 450 mil anos, né?
para a gente que tem uma existência aí muito mais breve aqui mas para o espírito imortal a gente consegue fazer essas relações. Então eu vou fazendo esse movimento assim inicial de buscar lá na New Horas essa compreensão de espaço e tempo com um objetivo bem claro. Dizer que, às vezes, o simples fato de eu me dedicar uma tarde para ler um artigo sobre isso, ou mais horas, para alguns já é perca de tempo. O que você quer perder tempo com algo que sequer a gente vai alcançar? Mas o esforço hermenêutico, compreensivo, interpretativo, ao realizar essa leitura, é justamente se dar conta de que as noções que nós temos de tempo e de espaço ainda são mitigadas, são diminuídas, e, no caso, são muito aceleradas. E quando a gente não consegue pensar o todo, a gente fica pensando muito a parte. E a parte chega batendo na nossa porta dizendo: estamos em tempo de emergência climática. Estamos em tempo de aceleração. Estamos em tempo de bloqueamento da capacidade criativa. E, como às vezes nos diz, não tem tempo. Né? Muitas poesias, não tem tempo. Então, o convite do alerta de Logunan, o primeiro convite é pensarmos sobre a nossa condição existencial no tempo. Mas eu faço isso em primeiro momento tentando dizer, mas o que que é, pelo olhar da filosofia ambiental, da educação ambiental crítica, o que que é esse tempo que é o chamado tempo da emergência? O que que isso tem a ver e como a gente poderia e pode estar ressignificando ou nos redefinindo no tempo que nós temos, né? O tempo que nós temos é tão importante, e aí o Espiritismo vem e nos diz que, às vezes, em um segundo, nós podemos tomar uma decisão que muda a nossa trajetória. Se a gente for pegar lá né, o André Luiz vai dizer que cada dia, né, através da mediunidade santa do Chico, é uma página em branco no livro da vida. Quer dizer, uma coisa é você viver tão acelerado e não se dar conta da importância do tempo. Outra coisa é você dizer o que que eu posso fazer com o tempo que eu tenho. E aí o tempo da emergência, ele não traz, talvez, uma noção de conforto, né? Pensando aqui na ideia da emergência, porque emergência rima com a gente com urgência. E aí eu vou estudar os autores, entre eles o Ripple, que escreve em 2020 um estudo, né, mundial das questões sobre a emergência climática, e ali mais de 11 mil pesquisadores de ponta, agora em 2020, eles reconhecem, né? São representantes de 153 países, esses 11 mil pesquisadores reconhecem que nós estamos, sim, constataram, no tempo da emergência climática. Então, é cientificamente plausível de que nós estamos num estado de emergência climática. Antes a gente falava de mudanças, mas agora é reconhecido por esses 11 mil cientistas que estamos no estado de emergência climática. Eu vou tentando fazer uma aproximação, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um estado de emergência climática, há um pesquisador da nossa Universidade de São Paulo, a USP, que ele diz que vivenciamos nesse momento três emergências, né? Ele escreve um artigo bem interessante, bem no contexto da pandemia, ele diz, olha, nós vivemos uma emergência na saúde, nós vivemos um estado de emergência na biodiversidade, cada vez mais uma perca da biodiversidade, se for pensar na Amazônia, a perca da florestal, da capacidade de cobertura, a perca dos rios voadores, né, que nós chamávamos, que geravam a água, e nós vivenciamos, então, uma emergência na mudança climática, no clima, na biodiversidade e na saúde. É o professor pesquisador Dr. Paulo Artacho. E os tempos de emergência climática, no nosso caso aqui da América Latina, eles vêm trazendo outras coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem o tempo de emergência climática, que demonstra, assim, na América Latina, o aumento da desigualdade. A Covid nos demonstrou, né, aumento da desigualdade, que a desigualdade é o maior problema que nós enfrentamos na América Latina. Então você tem uma emergência climática, tem uma emergência na saúde, tem uma emergência
que vai afetando as questões ambientais, vão afetando também nas questões da democracia nos nossos países, que precisa melhorar ainda bastante, avançar bastante. E o tempo da emergência climática ele é marcado por algumas coisas, né, que nos assustam, como, por exemplo, o aumento do calor, né, eu já trouxe esse dado aqui, mas são 47 mil, foram 47.900 pessoas que no ano passado morreram de calor na Europa. É muita gente. Então, o tempo da emergência está trazendo uns sinais assim de algumas patologias que nos assustam. Pessoas morrendo de calor, esgotamento da capacidade hídrica, desafios na questão alimentar, principalmente na segurança alimentar, e muito forte o difícil acesso à água, né? Eu estava lá na Cidade do México, 22 milhões de habitantes. Enquanto nós aqui no extremo sul do Brasil estávamos alagados, encharcados e invadidos pela água, pedindo espaço, na Cidade do México, no primeiro semestre, bem no mês de maio, ali, quando a gente estava no processo, havia uma grande discussão se a Cidade do México, 22 milhões de habitantes, né, a grande Cidade do México, chegaria ao dia D. E o dia D para eles era o dia sem água. Então, essas questões todas da emergência, ela vai dando sinais aqui, acolá, e vai nos colocando na preocupação sobre o futuro, sobre as perspectivas da nossa sobrevivência, sobre a questão, por exemplo, se a gente vai ter um aquecimento de 1 grau, 1,5 graus centígrados, que demonstraria, assim, grandes problemas, como temperaturas acima de 45 graus, como a questão da seca, como a questão. Tudo isso está associado à questão aqui no Brasil, principalmente os dados do IPCC vão mostrando, né, a escassez na pesca, o aumento do desmatamento. E na Amazônia, eu tenho conversado muito com pescadores, com pesquisadores que eles dizem assim: olha, a gente conversou com os produtores rurais, pessoal da agropecuaristas, há 20 anos atrás. E a gente já dizia, como diz uma pesquisadora da INPE, né, do INPA, a gente já dizia que eles estariam plantando a seca. Mas eles diziam, não, não pode ter tanta mata aí, está atrapalhando o meu gado, possibilidade de criar gado e de plantar o soja. E a seca foi plantada. Então, agora, ah, no desafio das queimadas, né, o Leonardo Boff chamou isso de piroceno, a era do piroceno, que é a era do fogo, né, piro, né, a questão do fogo, foi sentido muito forte este ano. A ausência, né, da água e o aumento das queimadas. Mas tem um estudo de uma pesquisadora no Rio de Janeiro, criou um sistema chamado Alarmes. Ela, eu não me recordo aqui agora o nome dela, mas depois eu posso passar o dado completo. Ela diagnosticou no estudo dela, criou esse sistema Alarmes é para medir a quantidade de incêndios, os focos de incêndio. No estudo dela, 99% das queimadas são provocadas por ação humana. É forte o dado dela. Apenas 1% é por raios. O 99% ou é questão cultural, ou aqueles que aproveitam para fazer o incêndio criminoso, que é justamente para queimar, para depois plantar, jogar semente em cima e plantar grama para criar gado e devastar, né, e não cuidar da natureza. Há um outro dado importante também nesse sentido dos sintomas dessa questão da emergência, que é em relação ao desmatamento. Então, eu fiz isso para fazer a conferência lá no México. O governo brasileiro tem, há um bom tempo, né? O presidente Sarney, lá em 88, foi fazer uma viagem, falou que nós tínhamos uma Amazônia bem protegida. Aí as pessoas disseram, mas aonde que você se baseia para você dizer que tanto por cento da Amazônia está em pé? E aí apertou ele na situação lá, os conferencistas, e ele voltou e pediu para o pessoal do INPE desenvolver um sistema de monitoramento, que se chama PRODES. O PRODES é um sistema que todo ano divulga para nós os dados, né? Se aumentou, ele faz a medição anual
das grandes áreas devastadas aumentou ou se diminuiu o desmatamento. Agora mesmo o PRODES disse que de 2022 para cá apertou a legislação, diminuiu o desmatamento. Mas, paralelo a isso, o PRODES trazia sempre o diagnóstico final. Então, foi desenvolvido, nesses últimos tempos, também o DETER, que é um sistema também com geoprocessamento aeroespacial. E o DETER é muito interessante, porque o DETER ele consegue medir o desmatamento em tempo real, quase que em tempo real, o que ajuda na coibição do ato infracional ali na frente, né? E então isso tem sido bem interessante. O que que os estudos mostraram? Do ano passado para cá diminuiu significativamente, temos dados do desmatamento. Porém, os infratores sentiram que houve mais fiscalização na Amazônia, eles se deslocaram e foram para o Cerrado. Então, os dados mostrou um aumento de exploração no Cerrado e diminuição na Amazônia. Mas tudo isso com esses sistemas mais eficientes em tempo real está ajudando a desmatar. Apenas alguns sintomas que estou trazendo aqui do tempo da emergência que cobra, né? Por menos devastação, por menos queimadas, e por mais investimento em monitoramento e também como políticas de reflorestamento, que é o que está muito forte nessa pauta no momento. Estou trazendo isso porque aí a gente vai pensando sobre o tempo da emergência e vai vendo, né, problemas que isso impacta na agricultura, cria outras vulnerabilidades e ameaça, sim, a biodiversidade, no nosso caso, né? Eu estava vendo os dados que em cada quilômetro de terra na Amazônia são 4 pessoas a média. Então, seria uma coisa interessante, tu vai numa cidade que tem 22 milhões de habitantes, ou você vai numa São Paulo da vida, que é tudo, né? O próprio Rio, tudo muito próximo. E aí você pega uma das regiões que tem mais, mas é necessário isso para a questão. E é aí que às vezes o infrator aproveita para poder estar agindo. Estou trazendo isso para dizer que há especialistas sérios trazendo a reflexão sobre o tempo da emergência, sobre a questão da degradação florestal e principalmente sobre as emissões de carbono, né? A gente viu neste ano, você que nos acompanha, que a pauta da fumaça não esteve centralizada na Amazônia. A fumaça da Amazônia chegou no sul, a fumaça de São Paulo chegou assim. Então, nós aprendemos há muito tempo que as questões são sistêmicas. Até isso é importante, porque em que medida a questão do outro implica na minha segurança, implica na minha saúde. E hoje está tudo relacionado, e a visão sistêmica nos permite este olhar. Então, é importante a gente pensar que o tempo da emergência está trazendo para nós algumas provocações. No caso aqui do Brasil, né, essa questão dos deslizamentos. Todo o período das chuvas do Sudeste, sempre janeiro e fevereiro, são marcados. Nós tivemos em 2022 o caso aí de Petrópolis, que em 24 horas choveram 534 milímetros, né? E ali, naquele caso de Petrópolis, ceifou mais de 235 vidas e 4.000 pessoas ficaram desalojadas. Depois tivemos o caso de São Paulo, onde em Bertioga, em 2023, choveu 683 milímetros em 24 horas. É de abrir um buraco realmente. E levou a vida de mais de 40 pessoas e 1.770 pessoas ficaram desalojadas, são os dados do CEMADEM. O que que a gente está tentando trazer? O tempo de emergência, ele é marcado por eventos extremos, por situações que alguns já vinham anunciando, né? Professora Michele Sato, saudosa, professor Carlos Nobre, tantos outros especialistas, o próprio CEMADEM faz estudos sérios, vinham anunciando que chegaríamos a um tempo que teria mais frequências e vem provocando, né? Nós tivemos aqui no Sul, já conversei isso numa outra ocasião, questões assim que a família foi dormir e em 6 horas aumentou o nível do rio para 29 metros, coisa que em 1941 tinha demorado uma semana para chegar nessa altura. Então,
é importante pensar no tempo da emergência, no tempo das catástrofes, como um tempo também de reflexão, né? Para onde a gente está indo, o que que nós produzimos. E aí eu faço uma reflexão nesse artigo, que é tentar descrever assim, olha, existe um tempo que é um tempo que a gente chamou de causalidade natural, onde as coisas aconteciam numa causalidade natural, e existe um tempo do antropoceno. Então, ali eu revisito o conceito de antropoceno, as fases do antropoceno, a primeira fase do industrialismo até 1945, depois a segunda fase da grande aceleração e da industrialização da urbanização, da mecanização no campo, todo esse boom que teve industrial após a Segunda Guerra Mundial até o ano 2000 e de 2000 até 2025, o chamado tempo do Antropoceno 3.0, que é um convite para a gente despertar para maior cuidado, né, com a natureza, reconhecendo que o Antropoceno é uma rivalização, né, é uma nova era, a era humana era essa em que as forças humanas rivalizam com as demais forças da natureza. E aí era essa demarcada em que o ser humano alterou a capacidade e o modo de vida existencial, está alterando a natureza, né? Eu estava conversando com um especialista em Brasília semana passada, ele diz, olha, essa questão do plástico, dos microplásticos, estão mudando todo o fundo dos oceanos. E ele demora muito tempo para se digerir, né? Então, o uso excessivo de plásticos, apenas um exemplo, tem mudado. Foi lá que o Paul Crutzen, o autor do termo antropoceno, junto com a equipe, disse, olha, a ação humana está sendo tão forte que ela está rivalizando e está mudando uma era geológica. E nesse sentido, é uma grande reflexão para a gente poder pensar, né, nessa leitura do antropoceno. Bem, feito essas considerações iniciais, eu vou tentando fazer então a aproximação com a segunda temática, que é pensar a ideia de uma divindade, né, que é a divindade Logunã. Eu gosto de trazer isso provocativamente, porque quando eu fui lá na África, em Guiné-Bissau, um dia eu perguntei para uma população de uma ilha lá, meus irmãos africanos, minhas irmãs africanas, como é que é o nome da religião de vocês? Eles disseram, ah, meu filho, eles falam em português, tem colonização portuguesa. Aqui nós chamamos de misteriosa. E aí eu perguntava, mas e como é que isso funciona? É porque é misteriosa. O processo de colonização fez com que eles deixassem a dimensão da religiosidade tudo sobre o mistério. Para que uma das coisas que aqui aconteceu também aqui no Brasil é aprenderam na defesa guardar as coisas sobre mistério. Eu achei interessante o nome da religião misteriosa como uma forma também de proteção. A relação deles com o divino se mantém. Aí o senhor estava me contando que eles enterram debaixo do soalho da casa ali, eles enterram os entes queridos deles. Eles têm uma relação muito próxima, assim, de amor pelo ente querido. Não, não é uma questão de medo do desconhecido. Porque se eles amam a pessoa, eles enterram e diz que ele, em espírito, ele também fica cuidando. É aquela ideia interessante, assim, de ficar cuidando. Mas fui pegar a relação de tempo na matriz africana e busquei na Teologia da Umbanda, do Rubens Saraceni, uma obra bem interessante para quem quer estudar. Que nós espíritas chegamos no nível que a gente não fica mais, né, nessa questão de é isso ou aquilo, a gente tem que estudar. Então, vai lá na obra Teologia da Umbanda de Rubens Saraceni e ele vai descrevendo. Ele conta a história de como é que o Lorum, né? O Lorum, que é o grande Deus, o grande Pai, criou o mundo, né? O Lorum criou o mundo e ele vai narrar, né, como nessa criação do mundo surge a figura da Logunã. Então, o Lorum, segundo ele, haveria criado o mundo e nessa criação do mundo as coisas eram tudo fixas. O mundo era tudo como se fosse uma tela mental. O mundo não tinha aquele movimento. E aí as coisas não tinham aquela energia. E aí o Lorum percebeu que as coisas aconteciam
não aconteciam e pareciam inalteráveis, assim, as coisas não aconteciam com mudança, como se a vida não existisse. Então, Olorum decidiu que ele teria que criar uma divindade, e ele criou uma divindade do tempo. Essa divindade do tempo se chama Logunã, para a matriz africana. E a Logunã, assim que foi criado, ela aplicou a sua energia sobre tudo aquilo que parecia uma tela imóvel e as coisas começaram a ter movimento, começaram a ter projeção. E ali, segundo a teologia do Saraceni, baseado no saber ancestral, ali tudo começou a ter vida e ali foi que surgiu o presente, o passado e o futuro. Então, há uma divindade do tempo que diz que nada, e depois a gente aprendeu isso em filosofia, né, Nath? Nada acontece fora do tempo. Tudo acontece no tempo, tudo que acontece na existência acontece no tempo e acontece no espaço. Portanto, tempo e espaço são demarcador. E aí ele chama ela de Oiá. Então ele vai dizer que Logunã é a Oiá, regente do trono do tempo. E também é um mistério da lei. E aí ele fala que o tempo é um mistério que transcende o espaço físico e interpreta o campo da mente. A criação da religiosidade também se dá no tempo. Então, a divindade Logunã está na origem, no meio e no fim de tudo, pois tanto está no físico como também no mental. O tempo, para essa compreensão, segundo Saraceni, é meio onde tudo se realiza. Nada fica fora dele, senão nada se realiza. E aí eu fui pegar essa questão, porque ele vai dizer, olha, existe uma noção de um tempo que é um tempo caótico, e existe, que é uma visão mais negativa, e existe uma noção de um tempo positivo, onde as coisas se realizam, onde se pensa sobre o sentido de tudo, e cada coisa, cada acontecimento, cada episódio tem um sentido no tempo. Por isso, há uma divindade que zela pela nossa existência, pelos eventos que nos acontecem, pelos fatos que nos acontecem, mas sempre compreendendo no tempo. Antes de eu fazer essa leitura do Saraceni, eu sempre buscava a leitura de Martin Heidegger para pensar sobre o tempo, que é um filósofo eurocêntrico. Como eu estou trabalhando sobre decolonialidade, eu tenho que buscar leituras subalternas, leituras que estavam na subalternidade e na invisibilidade. Então, vou lá buscar o Saraceni na teologia da Umbanda e estudar uma matriz africana. E é interessante porque o Heidegger vai dizer quase as mesmas coisas. Ele vai dizer a existência nunca é fim. Nós nunca somos. O ser sempre está sendo. Nós sempre existimos no tempo. Por isso, a gente não pode dizer, ah, porque eu sou o fulano, como aquela questão determinada. Não, nós estamos sendo. E como nós estamos sendo, o processo sempre é em movimento. Essa condição de estar sendo, essa condição de estar existindo, talvez é um dos primeiros convites. Vou começar a trabalhar agora os alertas de Logunã como uma espécie de convite. É um dos primeiros convites a gente se repensar. Porque se a gente trabalha com uma ideia de um tempo meio que dominada, a gente também não vai se permitir fazer esse movimento. E você que está nos acompanhando, se você for pensar quantas coisas importantes aconteceram apenas na tua existência e que te marcaram, né? Esses dias eu fui fazer um trabalho no Centro Espírita e estava um movimento bonito lá. Eu trouxe uma canção, né, no violão que era a canção de Eu Era Pequeno Nem Me Lembro, né? Era tipo uma Ave Maria. Só lembro que à noite aos pés da cama juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. E aí, as Ave-Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras. E muito cansado, eu acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo
que eu te chamava de minha mãe. E aí, quando eu terminei de tocar, uma irmã lá no centro espírita se lavou em lágrimas, né? E ela disse: eu me lembrei da minha mãe. A minha mãe foi quem me ensinou a orar. E aí eu fico pensando que nós somos totalmente demarcados por experiências que acontecem no tempo, que nos atravessaram, positivo ou negativamente, mas se não fosse essa questão do tempo, a gente não estaria. Aí, Logunã, ela nos faz um convite para refletirmos sobre o que estamos fazendo da nossa existência no tempo. Esse foi um dos primeiros alertas, ao mesmo tempo um convite. Como está a nossa existência nesse tempo? Ela também nos convida a essa abertura compreensiva, assim, das possibilidades, nos convida a despertar para as questões, para ressignificar, para a gente pensar sobre essa questão da emergência, em que medida isso também não cria esse discurso da emergência, a sensação de medo. Tem pessoas, vamos pegar a questão da pandemia e agora mesmo das enchentes, e alguém falou para mim ainda essa semana: nossa, eu entrei num estado de pânico frente à pandemia, e depois, quando a gente estava querendo sair da pandemia, veio a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Me criou uma situação de desconforto. Então, como é que nós lidamos com essa questão do tempo, que é acelerado, do tempo da emergência? O que isso nos traz a pensar também no sentido de nos redefinirmos sobre as nossas ações e tomarmos outras posições? Para o tempo de emergência, eu estava trazendo aqui essa questão de vivenciarmos outras experiências. O tempo da emergência não dá muita atenção para isso, porque ele é o tempo do urgente. E talvez o grande desafio, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é a questão da gente poder refletir, fazer o nosso exame de consciência todos os dias. Os estudos estão dizendo, estão demonstrando o quanto impacta, antes de dormir, ficar olhando mensagem no celular. Mas a gente às vezes se permite levar o celular para o nosso lugar de descanso, ficar vinculado a ele, mas não se permite dizer: agora vou desacelerar para fazer, sabendo que nós rasgamos o tempo físico. E existencialmente, durante o sono, nós continuamos existindo. Podemos ir para três lugares, segundo a leitura espírita. Às vezes vamos para nos instruir, às vezes vamos para trabalhar, e às vezes entramos em ruídos da nossa situação, e entramos naquela situação dos pesadelos, né? E aí a gente volta correndo, orando, mas apenas o físico está parado. Então, o cuidado com o tempo do teu sono, o cuidado com a qualidade do teu sono, o cuidado com a tua condição de espírito eterno, né? Então, às vezes a gente faz algumas coisas achando que vai decidir tudo. Ou, na urgência, a gente quer decidir tudo. Pois não, mas calma. Não precisa responder a mensagem na mesma hora. Eu tive colegas meus que adoeceram porque o trabalho remoto, principalmente para trabalhos à distância, né, em outros países, você acompanha, a mensagem caiu lá no país dele, caiu na nossa caixa à 1 da manhã, a pessoa já fica atônita que tem que responder ali. Então você tem que saber selecionar também o tempo. A gente se permite, segundo os estudos, agendar todo o nosso final de semana, às vezes até as nossas férias, mas não se permite numa segunda-feira ir num cinema. Se for, tu vai ficar com peso de consciência, porque parece que você está não trabalhando, né? Então, lembro muito da a obra Metamorfose do Kafka, de como a gente entra num ritmo que vai se metamorfoseando, e a gente só parece que vai existindo a partir desses endereçamentos. Então, o tempo de Logunã, o convite de Logunã é dizer: o que que você está fazendo com o tempo que você tem? O tempo, por exemplo, dia desse eu estava, eu e minha esposa na praia, e o nosso filho estava brincando. O Francisco já está com 13. E a gente fica olhando quando ele brinca ainda, porque ainda brinca, que coisa boa, com os brinquedinhos dele. Nossa, era uma criança, já está assim, daqui uns dias ele não vai estar mais brincando assim. Sorver o tempo dessa infância dentro dos nossos lares, o tempo da evangelização, que é fantástico, faz toda uma diferença na formação do nosso filho.
participa do nosso evangelho todos os domingos com palavra, com posicionamento, né? O tempo, mas eu invisto, e a pedagogia tem mostrado, o tempo da agenda infantil, investe em curso de inglês, em curso disso, em artes marciais, mas não investe em tempo de diálogo e em tempo de formação espiritual daquele ser que está sob a sua tutela, conforme Santo Agostinho nos diz. Então, Logunan nos convida a essa redefinição do tempo, a revisitar o tempo, a perceber essa possibilidade de ampliar a questão do tempo. Por exemplo, uma vez que você se dá conta que é espírito eterno, a forma como você vai lidar com o tempo tem que ser diferenciada. Senão, ansiedade para quê, né? Como a gente já disse, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, excesso de presente, né? Então, a gente tem que cuidar com esses excessos, porque nós também estamos vivenciando o tempo dos excessos, e é importante redefinir. Então, a Lognan nos convida não apenas pensar nessa questão urgente, mas dizer, às vezes o urgente também, e muito efêmero, é também patológico. Tire um tempo para pensar sobre essas questões. Lognan também nos convida a uma postura de equilíbrio, principalmente nos excessos. Aí Joana de Ângeles nos mostra bem a raiz desses excessos e também nos mostra bem o que a sociedade busca, né? No que é o apego, as questões da materialidade e achando que tudo vai se resolver numa encarnação. Então, o Logunan nos convida a repensar as nossas posturas e também o quanto os excessos levaram à escassez, principalmente na relação com as demais naturezas. O tempo de Logunan, eu escrevo, nos coloca a possibilidade de pensarmos a relação entre o importante e o urgente. Que é o importante e o urgente. Em todas as decisões que vamos tomar, o que está na frente? É o importante ou é o urgente? Se for o urgente, nós deixamos o importante para trás. E há muitas questões que são colocadas no urgente, nessa lógica da efemeridade, de que tudo é passageiro, e depois, mais tarde, a gente diz, mas se eu tivesse pensado, eu teria agido de uma outra forma. Ou seja, se eu tivesse pensado com a cabeça que eu tenho hoje, quer dizer, com o pensamento, eu teria feito outra escolha. Então, o Logunan também nos traz isso. A gente já alteramos uma era, chegamos no antropoceno, já mudamos, tá? E aí a pergunta é, como a gente vai vivenciar? A própria pandemia já nos alertou uma série de coisas. E depois voltou naquilo que eu chamei em alguns estudos do velho normal, e o velho normal facilmente esqueceu de coisas boas que aconteceram na pandemia, convívio mais próximo, cuidado do jardim, aproximação, uma série de coisas boas que aconteceram, até a alimentação nossa a gente mudou para melhor. Então, é nesse horizonte que eu convido, né? Tem um pesquisador chamado Edgar Gaudiano e Pablo Meira, que trabalham muito bem a ideia de educação climática. O tempo de Logunan nos convida a processos de educação climática, né? E eles falam que não basta pensar em mudança apenas. O professor Edgar Gaudiano do México e o professor Pablo Meira da Espanha. É necessário pensarmos que mudança, qual tipo de mudança. E aí, nessa linha, há dois outros pesquisadores mexicanos, a professora Esperança Terro e o professor Raul Calisto, que eles vêm fazendo trabalhos, principalmente com jovens, sobre percepções, mudanças ambientais, educação climática, e eles vêm desenvolvendo uma ideia de uma educação climática a partir do que a professora Esperança Terro chama de modelo integrador. Considerar a questão do clima relacionado com todas as dimensões da vida, não só o clima isolado, clima relacionado com o nosso modo de ser, nosso modo de estar, nossa pauta educativa, as questões políticas, as questões sociais, a questão da desigualdade, a questão das vulnerabilidades. Quer dizer, o clima no modelo integrador é uma das dimensões que participa da nossa condição existencial e precisa ser pensado assim. Não é pauta de ambientalistas, é pauta de sobrevivência da humanidade. Para tanto, precisamos nos reeducar para isso. Então, eu vou ficando por aqui, dizer que o alerta de Logunan, os convites de Logunan, são para a gente dar uma parada
e buscar sentido naquilo que está nos atravessando. Buscar refletir sobre esses impactos todos, principalmente sobre essas patologias socioambientais, e ao mesmo tempo buscar mudança, né? E tem coisas boas acontecendo. Eu mesmo estive a semana passada inteira em Brasília, onde avaliamos valores substanciosos para projetos da Amazônia, onde julgamos projetos da Amazônia para melhorar a vida daquelas populações lá. Projetos muito bons que vão trazer excelentes legados. Tem coisas boas acontecendo. E coisas boas também no sentido de reconhecimento desses saberes ancestrais, que são saberes panos de fundo e que também nos ajudam, né, a ressignificar a nossa existência. É nesse sentido que eu agradeço uma vez mais e devolvo a palavra para você, Nath, dizendo que é um convite para refletirmos, mas estamos no mundo, né? O homem no mundo, né? Estamos no mundo, como diz o Evangelho, e convivemos com as pautas do nosso tempo. A questão ecológica é muito mais que pauta de ambientalista. Ela, desde já, integra as nossas dimensões da vida, em todas as dimensões. Por isso que a gente falou já aqui no encontro sobre ecologia espiritual. Eu já estava lá em André Luiz, estava lá em Joana de Ângeles, está na obra do Trigueiro e tantos outros. Já não se pensa mais poluição física, se pensa assim como a gente não se pensa mais o equilíbrio, o cuidado ambiental apenas físico, mas desde já se pensa também a questão dessa ecologia espiritual. Gratidão, te devolvo a palavra. Pois é, Vilmar, nós estamos dizendo que nós aqui continuamos em clima de gratidão por todas as reflexões que temos trazido aqui ao ICEB, e neste momento, particularmente, com relação às reflexões que você nos traz, abrindo muitas perspectivas em fazer aproximações e enriquecimentos, aprofundamentos com um olhar e uma ação intelectual também sobre outras áreas, porque na verdade tudo está em tudo e não podemos deixar de pensar nisso. Nós hoje falamos tanto em foco, tanto nós falamos em foco, que nós acabamos restringindo demais as possibilidades de nossas descobertas e de nossos posicionamentos renovados, como você muito bem acentuou, porque nós temos feito posicionamentos apressados, baseados em questões muito pontuais, no tempo cronológico, esquecidos da amplitude de Logunã e de outras concepções do tempo que a humanidade já forjou ao longo do tempo. Então, falando nessas questões, você acha que a questão das previsões meteorológicas, no Brasil era assim, não funcionam, não dão certo. Dizem que não vai chover e chove e vice-versa, e assim subsequentemente. Depois, com muitos avanços, com o Brasil lidando com parcerias com outros serviços mais adiantados, particularmente nos Estados Unidos, por exemplo, nós passamos a ter um serviço de meteorologia muito eficiente. Então, quando dizia que ia chover, chovia. Tantos milímetros, era isso mesmo, etc. Agora, por maior que seja o esforço dos serviços de meteorologia, não está dando conta. Esses serviços não estão dando conta dessa, das consequências dessa emergência climática que nos impactam a cada hora com imensas surpresas na magnitude, não na ação. Porque nós estamos sendo avisados há mais de 4 décadas, você sabe melhor do que nós, a respeito deste futuro que ia chegar e nós achávamos que não íamos chegar. É uma espécie de pensamento adolescente. O adolescente sempre pensa que ele nunca vai ter 40 anos, não é? Então, está sempre muito longe essa coisa. E nós, agora chegou, bateu a nossa porta.
a, digamos assim, vou dizer, concretude das consequências da emergência climática. Então, a questão é: você acha que os serviços de meteorologia estão agora ficando ultrapassados, estão sendo mitigados primeiro e depois destronados? Eu reconheço o que você traz, é uma pauta muito importante. Reconheço assim, que existem centros de excelência no Brasil, o próprio CEMADEM aí tem uns diagnósticos muito bons e cada vez mais precisos. O que alterou, de fato, talvez não tenha sido os equipamentos tão forte, mas foi o sistema como um todo. Nós alteramos o sistema como um todo, alteramos, quando eu digo nós, a humanidade, alterou as estações do ano, nós alteramos os eventos extremos e a gente, por muito tempo, se pensou que não tinha efeito que aconteceria lá. Né? Quando eu estive no México, tinha passado o huracão, que eles chamam de furacão por lá, que subiu para os Estados Unidos. Mas tudo é relacionado. E talvez o que a ciência talvez sente a necessidade é de ampliar essa capacidade de conseguir ter aquela leitura cada vez mais aproximada pela alteração tão forte. Por exemplo, não é aqui no sul, nunca choveu tanto em abril e maio. Maio não é mês chuvoso. Mês chuvoso no sul é setembro. Esse ano, na tragédia, foi o maio que superou toda e qualquer expectativa. Ainda que tinha sido avisado uns dias antes que teria uma alteração, mas talvez, e aí eu gosto do teu raciocínio, né, não sei se é adolescente, essa coisa assim de ausência de uma consciência, a gente está aprendendo no sofrimento a reconhecer. Aí, por exemplo, na questão de Porto Alegre, haviam estudos sérios de pessoas que durante 40 anos pesquisaram sobre, apontando tecnicamente que era necessário proteger aqueles diques lá, reformar e cuidar aquelas entradas. Não foram levados a sério. Então, há alguns alertas da ciência, e esse é um tema muito importante que você traz, que há uma cultura nossa, porque não aconteciam essas coisas no Brasil, que é o que nós chamamos de negacionismo climático. O negacionista climático é aquele que não quer acreditar. E ele diz: não, mas isso é fator da natureza. A natureza é espontânea. E não é. É uma reação da natureza, mas tem as ações humanas que impactaram isso. Então agora a gente está, parece, em plena transição. Os eventos, dizia 2017, a professora Michele Sato, num seminário aqui no Sul, para vários especialistas. Pessoal, vamos ficar atentos. Os eventos serão cada vez mais frequentes. Carlos Nobre disse há 10 anos atrás que seriam cada vez mais frequentes e em proporções, né, mais fortes, mais acentuadas. Havia um tempo que era só essas enchentes, essa coisa de chover 500 e poucos milímetros no metro cúbico de água em 24 horas, que acontecia muito na região do Sudeste, em especial ali no Rio. Já migrou para São Paulo e agora aqui no Sul foi chuvas que abriu morros, estradas inteiras, casas foram soterradas. E abre sim, porque 600 milímetros são 600 litros de água no metro cúbico, não tem solo que pegue. Então, talvez tem um processo da nossa infância e a nossa adolescência, como você diz, por a esse não despertamento, e tem talvez a não previsibilidade que seriam tão fortes assim. E isso tá mudando. Então, ainda nessa semana eu vi umas imagens na internet, ruas inteiras, acho que foi na Europa, A com os Espanha? carros. Espanha, na Espanha, A na Espanha, Espanha? isso mesmo. Ruas inteiras. Então, já passamos do tempo de achar que aquele evento é um fato isolado.
O Capra demonstrou isso na obra O Ponto de Mutação. As coisas estão todas relacionadas. A dificuldade é nossa de perceber isso. Quando você vê, por exemplo, um dia desses, um amigo meu, ambientalista, me mandou a foto um vídeo sobre o desmatamento que ainda ocorre, né, na Amazônia. Duas máquinas enormes, gigantescas, umas correntes enormes. E aí, uma vai numa faixa aí de 200 metros de cada uma, e aonde aquela corrente pega, ela vai derrubando todas as árvores e, consequentemente, isso vai ficando a raiz de fora. Então, ao mesmo tempo que há um clamor para esse despertamento do que nós estamos fazendo, como diz o Papa Francisco, com a nossa casa comum, lá na encíclica Laudato Si, o que a gente está fazendo com a nossa casa comum, e quando ele fala em casa comum, quer dizer, todos nós pertencemos a isso, há ao mesmo tempo essa, não sei se dá para dizer miopia, essa anestesia dos negacionistas climáticos em favor do lucro. Eles fazem com que não só eles, mas a humanidade e as gerações futuras paguem um preço maior. E é difícil, porque você está mexendo em algo que é muito especial, que é a consciência ecológica. Então, um amigo meu dizia, olha, que ele viu pessoas que fazem isso há 20 anos no desmatamento, estavam desesperados agora com o seu com as queimadas. E aí ele disse que eles desenvolveram, porque eles têm o dinheiro do soja, e da agropecuária, desenvolveram compras de equipamentos, tipo de carros de bombeiros, similares de bombeiros, para apagar o fogo. Então lá atrás, você desmatou, você destocou, você usou da terra a exaustão. Que a primeira chuva que dá na região da Amazônia, ela não entra na terra. De tão seca que está, ela escorre. Só depois de outras chuvas que ela começa a penetrar. De tão seca que está. Então lá atrás eles fizeram isso. Conseguiram gado, conseguiram o plantio de soja e agora estão investindo em caminhões, pipas, para ter na sua propriedade para que não pegue fogo. Mas mesmo assim, não muda a consciência. Então você traz assim umas coisas muito interessantes. Do ponto de vista dos órgãos de ciência, eu vi que aqui na região de Porto Alegre, por exemplo, se melhorou em equipamentos pós-tragédia. Como o Chico fala, numa certa pedagogia da dor, a dor é também um remédio, mas que a gente não precise ficar toda hora tomando na pedagogia da dor para evoluir. Uma hora dessa a gente tem que despertar. Talvez esse seja o nosso grande desafio. Verdade, é uma espécie de araquiri, né? Que os negacionistas e tudo, e esses que são os depredadores do ambiente em nome do lucro, eles estão cometendo, ou já cometeram, araquiri. Por isso que agora compraram equipamentos para promover o desmatamento e agora compram água para despromover o desmatamento. Nós somos mesmo muito complexos. Se a nossa irreverência permitisse, nós somos ridículos. É, Nós somos ridículos. Mas eu sei que você ama o México, eu também. Lá existe uma questão, uma vibração, uma coisa, no sentido filosófico, que é só Juana Inés de la Cruz. Eu estive lá, acho que em 19, no, é isso, na reunião do Conselho Espírita Internacional e no Congresso Mundial, e nós vimos uma coisa que muito me chocou, talvez por causa de nossa relação com Sor Juana, etc. A efígie de Sor Juana foi mudada de uma nota com o valor 200, agora colocaram um homem lá e ela que sempre lutou tanto contra o machismo, mas agora colocaram lá no lugar dela
uma figura masculina, não estou questionando, estive lá, me disseram quem era, não conhecia, continuo sem conhecendo, não estou aqui fazendo nenhum comentário desairoso com relação a essa figura, mas do ponto de vista de ter sido retirada uma mulher com todas as questões que a, a trajetória de Sor Juana, ainda que não tivéssemos a dimensão da sua contribuição ao longo de várias encarnações, mas mesmo só ali no México, Sor Juana já tem uma história muito importante, né? Como intelectual, como religiosa, como mexicana e tudo. Então, isso me impactou bastante e nesse contexto, o que você acha que aconteceu com essa mudança? Você que tão frequentemente vai lá. Eu vejo o México muito, está num momento bem interessante, né? Está assumindo uma presidenta. No governo da Cidade do México também é uma mulher. Nós participamos de uma mesa lá sobre gênero, quando eu estive nesse evento, uma mesa muito interessante. E do ponto de vista do debate, estão, está começando um despertamento, né? Num despertamento um pouco mais forte na pauta do gênero e coisa e tal. Mas ainda existe marcas muito fortes do patriarcalismo, do machismo, e eu vejo que aqui no Brasil talvez o debate esteja um pouquinho mais adiante lá. E tem lá essa pauta relacionada à religião também um certo conservadorismo. O que me chamou a atenção é que eu vi muito homem rezando ajoelhado na Basílica de Guadalupe, que você não vê tanto aqui no Brasil. Lá eu vi muito homem ajoelhado. É a segunda, terceira vez que eu vou na Basílica e eu vejo isso. Então tem essa questão da fé, tem um horizonte que tem promovido mudanças, não sei dizer se foi isso, né, no México, que é a influência direta dos Estados Unidos. Então, o México tem duas matrizes, uma matriz espanhola, a qual eles cultivam, né, La Virgen do Guadalupe, tem toda a questão do DNA deles, que é mais espanhol. Por outro lado, do ponto de vista político, eles sofrem implicâncias diretas do modelo americano, que chega basicamente a induzir, né? Porque a ponto de serem Estados Unidos mexicanos. Agora mesmo está acontecendo algo que é uma reflexão, mas para você ir para o México tem que tirar visto. Antes não precisava de visto. E então o visto americano, o visto mexicano tem uma dificuldade enorme para conseguir, mas eles aceitam o visto americano. Então, tem uma questão de identidade muito forte. Eu viajei com o senhor até saindo de lá, até o Panamá, né, Cidade do México até o Panamá. O senhor me trouxe várias questões sobre da perda das questões ancestrais e das raízes dos hábitos, dos costumes culturais. E ele diz, olha, basta ver que nós somos o país que mais consome Coca-Cola. Então, tem uma influência na questão axiológica, não posso dizer que seja isso em questão a Juana, tem uma influência muito forte do modelo americano no sentido cultural, nesse momento, né? Tanto é que está no esporte deles, está nas práticas, até a luta livre mexicana copia o modelo americano. Tem várias coisas assim que você vê e andando na Cidade do México, diz, nossa, mas aqui está muito, muito, muito identificado com os Estados Unidos. Então, do ponto de vista cultural, tem essa implicância. E a mim, o que mais me apraz é essa conexão com a matriz. A matriz originária dos povos originários e com a conexão mexicana, espanhola, perdão. E ali é por onde que se fala, que se aproxima mais. Tem uma questão muito interessante. Eu estive lá nas pirâmides dos astecas e fui com um colega meu, em 2014, nós abrimos o evangelho lá. Esse meu colega
há anos trabalha, na mesa mediúnica. Eu me lembro que eu estava lendo com ele o Evangelho, a gente fez um passeio lindo, subimos, quando descemos, vamos agradecer. Porque é tão forte a energia daquele lugar que não tem como Verdade. agradecer. Esse meu colega disse, nossa, Vilmar, se emocionou lá. O que que foi? Falei, a gente terminou de ler o Evangelho, ele disse, eu visualizei a figura de um ancestral indígena, aquilo parecia que tinha mais de 3 metros. E aquilo tocou direto nele. Então, tem coisas ali desse DNA espiritual que é muito especial, que a mim me faz muito bem. E que, seguidamente, quando eu vou lá, eu recebo alguns recados. Na outra vez, eu, todo dia, esse meu colega me cobrava, o quê? Tá virando igrejeiro? Todo dia eu passava na igreja quando voltava do congresso. E lá foi me dada uma imagem muito linda, né? Quando eu passei na Basílica, estava orando, uma imagem minha com o meu filho numa outra existência. Nós estávamos andando a cavalo num campo. Era uma imagem que nunca vou me esquecer. Então, tem alguma coisa, essa coisa nossa do espírito com o lugar, né? Do espírito encarnado com o lugar, dos nossas conexões é mais do que material. Tem alguma coisa espiritual. Essa vez foi muito legal, assim, no final tirei várias imagens, fui no museu, fui tudo na Basílica lá e parece que foi assim um fechamento ideal para o meu retorno. A sua informação, que é também um depoimento, e nós agradecemos muito, me fez ir até o Rio Grande, porque quando você falou da visão de um indígena com 3 metros de altura, o cepé, que vive aí nessa região linda, também me relataram os videntes, que é um indígena grande, é um homem grande, evidentemente um grandíssimo homem, um grandíssimo espírito, que vive muito profundamente no meu pequeno coração. O coração é pequeno, mas quando o cepé chega, o meu É coração gigante. é grande. E essa imagem sua no campo, né? Cavalgando com o Francisco, que não por acaso se chama Francisco, certamente, também me lembrou as imagens do, do cepé cavalgando também pela amplidão dos campos sul-rio-grandenses. Então, muito me tocou agora esse seu depoimento mesmo. E nós já falamos aqui no ICEB que nós temos um projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec, e nós já falamos sobre, já fizemos uma homenagem ao CEPé aqui com a Beth lá da Fênix, que é a Ela é médium, excelente. que é a médium do Dr. Oscar Pitan, que relatou, e há esse livro maravilhoso, relatou a trajetória do CEPé pela, pela harmonia desses dois espíritos. Oscar Pitan, que era padre, quando o CEPé chegou aos braços dele como quase que um bebê. Então é uma coisa muito emocionante aí na história do Rio Grande que fala muito forte aqui ao meu coração. Mas nós estamos sobre o tempo. Mas eu queria ainda lembrar rapidamente essa questão do espaço-tempo que vem de Aristóteles, né? Vem de Aristóteles. E é impressionante como nós, ao longo do tempo, nós falamos sobre isso. Mas nós talvez nunca tenhamos dado a devida dimensão a essa conexão inevitável em um mundo de expiação e provas, porque acredito que em outros mundos essa relação possa ser diferenciada, mas aqui nós, de uma certa forma, não nos demos conta que, inclusive na nossa experiência diária, você diz assim: eu vou até a Igreja de Guadalupe, ou então, que é linda mesmo, ou então eu vou até a casa do nosso amigo. Aí, isso é espaço, nós dizemos, mas quanto tempo você leva para chegar lá?
Então, nós mesmos, na nossa formação, eu diria no nosso psiquismo, estamos jungidos a essa relação inequívoca do espaço-tempo. É uma coisa muito emocionante essa nossa instigante relação com o tempo, e nós certamente voltaremos a ela. Inclusive, podemos voltar no nosso próximo encontro, nesta sua série aqui no ICEB, que aqui, mais uma vez, agradece a você, Vilmar, pela sua disposição, pela sua abertura de nos visitar com essa frequência que nós desejamos tanto para partilhar, todos nós partilharmos as suas pesquisas, os seus estudos e as suas reflexões. Deus abençoe todo o seu trabalho, toda a sua vida, toda a sua família e todos os seus projetos no bem. Neste momento, nós juntos, mestre, amado mestre, que escolhemos seguir, que tão amorosamente diriges este planeta, nosso berço planetário Jesus, estamos aqui situados para as grandes conquistas do esforço sagrado da evolução. Mas olha, Jesus, nós até já reconhecemos quão péssimos condôminos somos nós. E te rogamos nesta hora, abre, Jesus, os corações e as mentes dos nossos irmãos que negam a violência que já praticamos como um ser coletivo contra a natureza. Essas teofanias que estão sendo despedidas de nossos olhos pela incúria, pela inconsciência, pela ambição de tantos nossos irmãos, neste instante, particularmente, nas áreas da Amazônia, do Cerrado, como foi aqui lembrado por nosso querido irmão Vilmar. É neste contexto, Jesus, que o nosso coração reconhece e deseja participar do esforço para o redirecionamento dessas energias e desses caminhos e desses projetos, alguns entre aspas, porque negam a alma da natureza. Abençoa, Jesus, todos os ambientalistas que fazem do seu esforço profissional aqui na Terra um projeto de evolução do planeta. Abençoa os estudiosos acadêmicos e esses que são também ativos e ativistas nessas questões, como nosso querido Vilmar. E abençoa, Jesus, os nossos corações, que tanto vibram e desejam que o redirecionamento, a reharmonização se faça em nossas plagas, nas terras verde e amarelas da terra do Cruzeiro, mas também em toda parte, no planeta Jesus que diriges, como dissemos tão amorosamente. Guarda-nos sob tua paz e tua luz. Ilumina as consciências e protege-nos a todos, tantas vezes, até de nós mesmos. Graças te damos sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.